Nós vamos hoje analisar, irmãos, essa palavra evangelho em dois aspectos. Do evangelho para o evangelho. Porque tem pessoas que eles incluem mais uma linha de evangelho naquilo que concerne ao evangelho. O evangelho, é um aspecto apenas. O mesmo evangelho que nos regenera, nos salva, é o mesmo evangelho que nos faz crescer. E por outro lado, tem um grupo de irmãos que creem no Senhor, mas eles, talvez, por falta de revelação, eu creio que o Senhor vai tratar com eles também. Irmãos queridos, já preguei algumas vezes no meio deles, muitos têm como herege, não são herege, eles creem no Senhor, confessam ao Senhor, porém, eles trazem o evangelho do reino, querendo mostrar um outro aspecto do evangelho, mas é o mesmo evangelho, irmãos. Nós vamos ver hoje aqui alguns textos da palavra, estudar juntos sobre esse tema tão fundamental, vendo que o evangelho que nos regenera é o mesmo evangelho que nos faz crescer e que abrange todas as coisas, né? Então vamos ler aqui alguns versículos, Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, um texto muito conhecido nosso, Romanos 1, 16 e 17. A partir do domingo que vem nós vamos voltar em Abrão, estudar os boletins, porque hoje não estava muito bem, isso é um assunto bem profundo, queremos tratar sobre a vida de Abraão, então eu queria estar bem. Então, a palavra, ela diz assim, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, Efésios 3, versículo 8, temos aqui, parece que é um outro evangelho, mas é o mesmo evangelho. Efésios 3, versículo 8, nós temos a seguinte declaração: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado porque o Senhor providenciou para nós esse tempo, para estarmos juntos, e queremos, ó Pai, tocar toda a realidade daquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. Pai, nesta manhã, abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que o Teu Espírito revele a Tua palavra ao nosso coração, para que ganhemos verdadeiramente uma preciosa experiência de crescimento espiritual no Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem aberto a Tua palavra para nós, o Senhor tem aberto o Teu coração para nós, então nós podemos saber o que Tu tens na mente e no coração, porque Tu és um Deus que fala. Graças Te damos porque o Senhor tem aberto os nossos ouvidos, para que a gente ouça como os eruditos e aprenda aos pés do Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti nessa oportunidade e Te damos muitas graças porque Tu és um Deus que fala e se revela. E nesta manhã, Pai, cremos que não será diferente. Nós estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, que Teu Espírito traga toda a revelação que há na pessoa de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, queridos, vocês observaram, Romanos 1,16 fala
que Deus, Ele canalizou, centralizou todo o seu poder para a salvação do homem que crê. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Então, este Evangelho, nós sabemos que Paulo, ele faz uma introdução em Romanos 1, versículo 3, que ele diz que este Evangelho diz respeito ao seu Filho. A definição clara de Evangelho, sem nós cometermos nenhum erro, porque quando nós falamos que Evangelho é morte e ressurreição, nós, às vezes, sem discernimento espiritual, nós estamos passando para a pessoa apenas um ensino bíblico. O que é Evangelho? É morte e ressurreição, conforme Paulo diz lá, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Mas Evangelho, em primeiro lugar, diz respeito ao seu Filho. Aí sim, diz respeito à sua obra. Estão me compreendendo? Então, claro que faz parte da morte e ressurreição aqueles que creem, que ganham uma experiência genuína com o nosso amado Senhor. Queridos, diante disso nós temos que ter uma convicção de que nós somos chamados pelo Evangelho para o Evangelho. Vocês se lembram aquele texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2? O versículo 1 diz que vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Por essa causa o mundo não nos conhece, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, pois assim como Ele é, nós somos neste mundo. Parece assim algo meio estranho. O que nós somos hoje em Cristo? Filhos. O que nós seremos? Filhos. Mas, se de fato nós dissermos sim para aquele convite que Jesus Cristo disse lá em Lucas 9, 23, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. É o caminho da cruz que vai nos levar a nos tornar filhos maduros. Irmãos, esse entendimento, por incrível que pareça, não é de todos. Porque muitos, irmãos, nós sabemos que hoje em dia está realmente uma confusão no meio do povo de Deus. Porque eles mudaram totalmente a maneira de ver Cristo nas Escrituras, ou em outras palavras, o ponto fundamental da maioria do corpo de Cristo estão hoje buscando aquilo que Cristo tem para oferecer. Mas são pouquíssimas pessoas que desejam Ele, aquilo que Ele é. Porque, irmãos, Paulo fala que Ele foi separado do Senhor, sendo o menor dos apóstolos, que foi dada a Ele essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui parece que é um outro Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos compreender aqui mais para frente, que este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo diz respeito ao seu Filho, nunca fora dele. Mas quando de fato nós passamos pelo primeiro aspecto do Evangelho, que é a nossa regeneração, nós somos chamados para sermos introduzidos em um caminho de crescimento ascensional com o nosso amado Senhor. Porque senão não faz sentido, irmãos. Senão nós vamos ser levados ao redor por todo o vento de doutrina. Se Cristo de fato não for impregnado em nós, formado em nós, nós seremos levados de um lado para o outro como por qualquer vento de doutrina. Não vamos ter aquele discernimento e aquela firmeza em Cristo. Estão me compreendendo? E muitos caem nessa. Vocês percebem que quando de fato não há algo para oferecer para o povo de Deus, o próprio homem cria mecanismos religiosos ou algumas práticas religiosas para obter algo do Senhor. Nós temos que fazer um jejum para que Deus realize faça algo. Isso é extremamente errôneo. Nós sabemos, agora crer ou não crer vai de cada um,
que Cristo, quando Ele venceu todas as coisas, foi concedido a Ele toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem em si mesmo tudo aquilo que é Deus. Ele é Deus, Cristo é Deus. Jesus é o homem perfeito que realizou uma obra no poder do Espírito Santo, consumando aquilo que o Pai o havia designado para Ele consumar no Calvário. Tanto é que quando Ele acabou toda a obra de Deus, Ele disse: está consumado. Então Ele rendeu o seu Espírito. Então tudo agora, porque o Senhor Jesus Cristo fez uma obra plena e perfeita, Ele assumiu o nosso lugar, Ele assumiu todas as coisas que a queda trouxe, tudo, não só aquele texto 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura, lá é nova criação. Então, a partir desta obra, Deus o Pai, Ele tem todos os direitos legítimos, pela sua justiça, em restaurar todas as coisas, não apenas nós, mas todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas, e a hora que Ele quiser. Mas Pedro vai dizer o seguinte, que Ele é longânimo e não quer que nenhum de nós se perca. Eu creio, irmãos, que o último Filho de Deus que irá crer em Cristo, o último, eu creio que o Senhor então poderá vir buscar a sua igreja, mesmo porque, por outro lado, Ele está amadurecendo a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o organismo vivo que está debaixo do cabeça, ela está sendo julgada nesses dias. E nós sabemos, irmãos, que existem muitos cristãos que têm uma forma de olhar para o Senhor totalmente esquisita, totalmente temerosa, que teme mais aquilo que os homens falam do que a própria palavra de Deus ela expressa. Então, do Evangelho para o Evangelho, este mesmo Evangelho que nos regenera, nos salva, nos faz nascer de novo, é o mesmo Evangelho que nos dá um crescimento, e à medida desse crescimento nós vamos desfrutar de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, irmãos. Vocês, de fato, têm desfrutado de Cristo? O que seria esse desfrutar de Cristo? Daquilo que Ele é. O Senhor Jesus Cristo, Ele é uma figura muito linda da terra de Canaã. As riquezas da terra, nós vamos ver um pouquinho depois alguns textos aqui que são preciosíssimos, para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele é em si mesmo, em realidade espiritual. O dia que nós aprendermos a desfrutar de Cristo, irmãos, nós não iremos temer nada e nem ninguém mais, nem qualquer tipo de doenças, absolutamente. Porque, irmãos, cada um de nós fomos comprados pelo Senhor. Atos vai dizer que o Senhor Jesus comprou a igreja pelo seu sangue. Somos dele, pertencemos a ele. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Então, dentro do corpo de Cristo, cada um de nós tem a sua função. E muitos ainda, talvez está vivendo esse tempo de preparo, não descobriram ainda a sua função. Quando descobrir a sua função dentro do corpo de Cristo, essa pessoa vai buscar diante do Senhor um aperfeiçoamento, vai dizer sim para o Senhor, porque o Senhor não pode nos usar, meus irmãos, se primeiro Ele não trabalhar em nós. Primeiro, para que a gente possa trabalhar para Deus, temos que ser trabalhado por Deus. E o trabalho dele é um trabalho de aperfeiçoamento. Ele vai fazer com que nós sejamos experimentados, seja tribulação, aflição, dores, perdas. Tudo isso, na vida de um filho de Deus, tem propósito. Deus nunca faz algo sem um propósito definido. Ele é a verdadeira sabedoria. Agora, quando Cristo se fez carne, toda a divindade estava na pessoa de Cristo. Mas Jesus, Ele abdicou dos seus direitos,
seus atributos como Deus, para viver uma vida de dependência na pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne. Então o Pai poderia, através da pessoa de Jesus, fazer tudo nele. Ele foi aperfeiçoado. Nós vimos algum tempo atrás aqui como que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu, Hebreus 5, versículo 8. Ele foi aperfeiçoado quando ele era ultrajado. Vocês se lembram? Pedro fala, quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Então, quando nós somos ultrajados, nós revidamos com ultraje, nós ficamos tiririca de bravos, nós ficamos nervosos, nós ficamos esquentados, nós queremos que aquela pessoa pague o preço, nós começamos a torcer para que aquela pessoa, ela também possa ter um sofrimento que nós estamos tendo, talvez por causa dela. Mas Deus usou aquela pessoa para lhe trazer algum ultraje, para ultrajar você e eu, para que nós não venhamos a revidar. Então, diante de qualquer circunstância, o que vai determinar se estamos preparados ou não é a nossa reação diante de uma circunstância. Ali dá para nós avaliarmos quanto que nós temos de Cristo. Na sua boca nunca houve uma palavra de dolo, de engano. Jesus nunca precisou de se retratar de uma palavra que ele havia dito. Nunca, jamais. As suas palavras eram medidas. As suas palavras eram como que um sopro de Deus nos seus ouvidos. Tudo que o Pai tem me dito, me prescrito, eu tenho falado para vocês. Ele não falava por si mesmo. Ele falava segundo a vontade do Pai. Parece que isso é impossível de nós vivermos. Claro que não, irmãos. Por isso que é necessariamente Cristo precisa de crescer em nós, ser formado em nós, para que nós venhamos a diminuir. Estão me compreendendo? Então, Cristo, ele é a absoluta revelação de Deus o Pai, e tudo aquilo que Deus é, agora está encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque nele, Colossenses 2,9, a palavra fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que é Deus habita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Porque Jesus não poderia falhar? Claro que poderia. Mas, queridos irmãos, o Pai, desde o seu batismo, o tomou. E Jesus, ele aprendeu as coisas por aquilo que ele padecia. E como sofreu o nosso amado Senhor nessa terra, aquele que veio para amar, foi rejeitado. Queridos, existe coisa pior do que ser rejeitado? Ele veio para nos buscar, para nos amar, e muitos o rejeitaram e muitos o rejeitam. Querem fazer um cristianismo ao seu bel prazer. É assim que nós entendemos a Bíblia, é assim que vamos fazer, e as coisas acontecem. Tanto é, vocês se lembram daquela igreja de Laodiceia? Apocalipse 3:20, a igreja se reunia, tinha seus cultos, suas pregações, seus louvores, mas o Senhor Jesus estava do lado de fora e batendo na porta, porque ele queria entrar, como que o dono da igreja está do lado de fora. E ele dizia: e eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse o nosso amado Senhor em João 10:27, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Queridos, ele quer ter comunhão conosco. Por isso que quando nós cremos no Senhor, nós somos um espírito com ele. Que lindo que é isso. Estamos unidos a Cristo. Agora, nós temos que ter essa consciência, irmãos, de que nós não nos pertencemos mais. Somos do Senhor. Vocês estão me compreendendo? Somos dele. Quando acabar a tua missão aqui na face da terra, talvez você pode ter 40 anos, acabou a tua missão, para que Deus vai querer que você fique aqui? Ele te leva. Acabou a tua missão. Conversei com um irmão algum tempo atrás.
quando o nosso irmão Gino veio a falecer. Esse irmão, falando com muita convicção, ele disse assim: olha, eu conversei muito com o Gino durante muito tempo, e ele disse que o Senhor iria levá-lo quando a sua obra, que Deus fazia através desse irmão, teria acabado aqui. E acabou, e o Senhor o levou. Está me compreendendo? Então, nós temos que ter, por favor, não esqueça disso, isso é fundamental, irmãos. Nós não nos pertencemos mais, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, a gente se envolve muito com os nossos próprios interesses, nós envolvemos muito com aquilo que o Senhor não está envolvido. Tem pessoas orando para que Deus então abençoe este mundo. Deus não vai abençoar este mundo já está condenado. A palavra fala que o ímpio vai de mal a pior, segundo Timóteo. Se o ímpio vai de mal a pior, queridos, nós estamos vivendo ou entrando em um caos. Porque o que está reinando ultimamente não é a vontade de Deus neste mundo, mas a vontade do homem. E por detrás há um déspota trabalhando, iludindo as pessoas com um sistema religioso, fazendo as pessoas saírem da centralidade de Cristo e se focar nas doutrinas e regras e mandamentos, e tendo uma denominação como igreja. O Senhor nunca propôs isso para a sua igreja, para a sua noiva. A noiva, ela é pura, ela é santa, e Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, versículo 3, tenho-vos preparado como uma virgem para encontrar com o seu noivo, que é Cristo. Mas ele temia que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que sejam corrompidos também a nossa mente, e nós venhamos nos apartar da simplicidade devidas a Cristo. E se aparta mesmo, irmãos. Tenho conversado com muitas pessoas que, por causa da pandemia, não têm congregado conosco. A gente percebe, irmãos, que estão totalmente, o espírito apagado. Talvez, eu vou dizer assim, com bastante cuidado, para não julgar os irmãos, não julgando, mas Jesus disse que nós conheceríamos uma árvore pelo fruto que ela produzia. E aqueles que professam o Senhor Jesus Cristo, professam que morreram e ressuscitaram com Ele, não, as suas atitudes, os seus atos, não correspondem com aquilo que eles professam. Às vezes fala para nos agradar. Não, eu creio na minha morte e ressurreição com Cristo. Eu conheço a verdade, eu conheço o Evangelho. Mas a palavra fala, segundo Tessalonicenses, se nós conhecermos o Evangelho e não obedecê-lo, praticá-lo, o que isso significa, irmãos? Significa nada, que nós iremos perecer eternamente. Muito claro lá em 2 Tessalonicenses 1, de 7 até o versículo 9, a palavra fala que serão banidos da face do Senhor para tudo sempre. Não adianta, o que adianta conhecer o Evangelho e não ter uma experiência com este Evangelho? Significa nada. Por isso que ninguém vai conhecer a Deus pelo seu próprio intelecto, pela sua própria sabedoria, pela sua capacidade. O Evangelho, ele é assunto de revelação. Se o Pai, pelo seu Espírito, não revelar o Evangelho a nós, nós ficaremos no escuro, não vamos ter uma experiência nunca. Como muitos conhecem, mas não têm esta experiência. Sabe, irmãos? Então o Evangelho diz respeito, Romanos 1,3, ao seu Filho Jesus Cristo e a obra consumada no Calvário. O que é o Evangelho? É a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Isso tem que ficar muito claro para nós. O Evangelho, ele não tem nada para nos dizer. Irmãos, guarde bem isso aqui. O Evangelho não tem nada para nos dizer que não esteja atado fixamente com a glória da obra de Cristo e da pessoa de Cristo. E a glória da obra do Senhor Jesus. Então,
esse é o Evangelho, é a glória da pessoa e da sua obra, porque é uma obra gloriosa. Lá em Atos capítulo 13 fala que: e eis que eu realizo no vosso meio uma obra tal que quando for anunciada, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Mas é muito fácil, porque o ser humano, irmãos, desde quando nasceu, ele tem um profundo desejo de fazer coisas para Deus, coisas que Deus não pediu para ele fazer, ele faz. Aí vem as frustrações. Está me compreendendo? Por isso temos que estar bem alinhados com o Senhor, numa íntima comunhão com Ele, porque quando Ele moveu o nosso coração para realizar algo, Ele vai fazer através de nós. E o nome dEle vai ser glorificado. Estão me compreendendo? Então isso nós precisamos ter em mente, porque tudo que Cristo é e tudo que Cristo fez, esta é a definição do Evangelho. Vocês se lembram em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, quando Paulo foi lá em Corinto, ele voltou lá. O que ele disse para aqueles irmãos? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Evangelho começa com o Filho e a obra consumada no Calvário. Temos que ter muito cuidado em sair pregando morte e ressurreição a parte de Cristo, a parte de uma obra que é toda inclusiva. Ele nos incluiu, ou em outras palavras, Ele nos fez participantes da sua morte e ressurreição, para que então, Romanos 1,17 diz assim, que foi o nosso texto básico: porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, de fé em fé. É somente no Evangelho que a justiça de Deus é revelada. Em que sentido? Nós sabemos que Deus é justo e que Deus não inocenta o culpado. Estão me compreendendo? Então, para que nós sejamos salvos, porque nós já estamos espiritualmente mortos, a alma que pecar morrerá, o salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu no nosso lugar. Mas isto é apenas uma parte do Evangelho. Cristo morreu. Se você crê que Ele morreu, você está crendo apenas numa parte da moeda. Necessariamente, você precisa de crer que você foi inserido no corpo de Cristo pela fé e que você morreu junto com Cristo. Isaías 22,14, a palavra fala assim: mas o Senhor dos Exércitos se declara, ou se revela aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade ou este pecado não será perdoado ou extirpado até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para que nós então sejamos e tenhamos uma experiência com este Evangelho e termos uma salvação plenamente assegurada, precisamos de ter uma experiência com Cristo e a obra consumada no Calvário. É crer para ganhar a revelação. Entende? Por isso nós pregamos o Evangelho. Qual que é a pregação do Evangelho? Nós pregamos a Cristo crucificado. Não tem outra mensagem para salvar os pecadores. Não tem outra mensagem para a igreja. Cristo crucificado. Para a gente nunca nos esquecermos daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez por cada um de nós. Porque o Evangelho da salvação tem o Evangelho da salvação, fomos salvos quando cremos que morremos com Jesus Cristo e ressuscitamos com Jesus Cristo. Aí sim, se isto é verdade em nós, irmãos, não adianta saber que você foi morto com Cristo na cruz e ressurreto com Ele. Precisa de ter uma experiência. Essa experiência vai lhe trazer uma convicção. Porque muitos falam que depois que você creu, tem outro Evangelho. Não tem outro Evangelho. Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo ontem, hoje e o será para todo sempre. Lá em Malaquias 3:6 fala que eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Então ele vem falando deste Evangelho de uma forma fragmentada desde o Antigo Testamento.
trazendo para nós, mostrando toda essa realidade. Agora, por outro lado, tem se pregado muito por aí o Evangelho do Reino. Não sei se vocês já ouviram o Evangelho do Reino, sobre os aspectos do Reino. Queridos, deixa eu mostrar para vocês aqui um texto. Abra lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24 e também o 25. Observa aqui que coisa mais interessante, irmãos. Diz assim, Atos 20, 24 a 25. Aqui Paulo está falando: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Tem aqui o Evangelho da graça de Deus, parece que é um outro Evangelho, não é? É o mesmo Evangelho. Cristo, ele veio cheio de graça. Cristo, ele realizou uma obra, nos salvou pela graça. É o mesmo Evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, não por aquilo que eu faço, que eu desempenho. Senão não tem graça, né? Agora, veja o 25, que diz assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Ai, mas que reino é esse que Paulo está pregando aqui? Parece que Paulo está meio confuso. Irmãos, não está confuso, jamais. O reino não é uma mensagem à parte de Cristo e a obra consumada no Calvário. Embora alguns irmãos pensem que é, mas não é, eles estão totalmente, infelizmente, não sei até quando, enganados com relação a isso. É o mesmo Evangelho do Reino, é o Evangelho da graça, percebe? Então, o reino não é uma mensagem específica, separada do Evangelho. Então, muitos irmãos se orgulham disso. Nós pregamos o Evangelho do Reino, nós estamos muito acima do que esse povo aí. Mas não é, irmãos, é o mesmo Evangelho, a mesma pessoa. O contexto é o Evangelho da graça. Paulo prega o Evangelho do Reino, porque onde está o rei, está o seu reino. E este reino chegou até nós, foi colocado dentro de nós, não de uma forma aí que todos vissem, não vem com visível aparência. O reino de Deus foi colocado dentro de nós, porque Cristo é a nossa vida. Então há um reino que governa, porque foi do agrado do Pai conceder-vos o seu reino. Cristo é o rei deste reino, nós fazemos parte deste reino, nós somos os seus súditos. Então Ele é aquele que deve governar a nossa vida. Irmão, será que a nossa vida tem sido governada por este rei, o nosso amado Senhor Jesus Cristo? Ou é nós mesmos que governamos as nossas próprias vidas, irmãos? Então, nós temos, os irmãos falam que eles têm a mensagem do reino, e tem muitos livros aí, espalhados, que a mensagem do reino é uma mensagem diferente, porque eles querem ser diferentes, como a grande maioria querem ser diferentes, pelas suas doutrinas, pelas suas regras, pelos seus mandamentos. Mas cadê Cristo? Cadê o Senhor da igreja se manifestando, expressando, amando uns irmãos? Percebe, irmãos? Então, eles pregam o reino. Então, pregar o reino não é nada mais do que pregar as riquezas insondáveis de Cristo. Quer saber qual que é este reino? Abra aqui em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 1, versículo 23 e 24. Veja aqui, irmãos, se tem algo mais para ser pregado do que isto. Diz assim, 1 Coríntios 1, 23 e 24. A Bíblia diz assim, olha que coisa preciosa. Mas nós, aqui o 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Pregar Cristo crucificado é pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho que diz respeito ao seu Filho, Romanos 1, verso 3. Então pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os gentios somos nós.
Graças ao Senhor, irmãos, que você foi escolhido pelo Senhor, porque um dia alguém pregou para você este evangelho, Cristo crucificado, e você creu. Mas os gentios, o povo que se denomina evangélico, se você pregar para eles Cristo crucificado, ele fala que você é louco, você é um herege, que agora eles estão num patamar muito mais elevado. Claro que nós hoje não contemplamos um Cristo na cruz, contemplamos um Cristo exaltado, glorificado, que habita em nós, mas o evangelho é todo o alicerce. Nunca podemos nos esquecer de pregar Cristo crucificado. Agora veja aqui, olha, é loucura para os gentios, ponto e vírgula, diz que o assunto continua, mas tem um mas aqui, mas para os que foram chamados, não é para qualquer um, irmãos, é para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Este aqui, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, está referindo, em outras palavras, Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque Cristo é o poder de Deus, Ele tem todo o poder. E a sabedoria, irmãos, o que nos encanta é quando de fato nós aprendemos a viver essa sabedoria de Cristo em nós, porque olha o que diz o versículo 30 aqui, do capítulo 1, mas vós sois dele, querido, nós somos dele já, a obra já foi feita, já cremos no Senhor, mas vós sois dele, dele quem? De Deus, aonde? Em Cristo Jesus, o qual ele se nos tornou, da parte de Deus, queridos, para mim e para você, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Queridos, o que nós mais desejamos e queremos? Se nós já temos tudo na pessoa de Cristo, temos a sabedoria, a justiça foi feita, temos a santificação e a redenção, porque Ele vai operar isso em nós, processar. Caminho à maturidade é o caminho da santificação. Ele vai nos mostrando as nossas mazelas, então vai se colocando no lugar. Mas se você falar, eu não quero, Senhor, aqui, Ele não vai arrombar a porta do teu coração, percebe? Então, agora, esse evangelho, para você ter uma experiência com ele, precisa de revelação, de uma revelação linda daquilo que Ele é e fez, a revelação de Jesus Cristo. Sabe o que o Senhor Jesus disse aqui em Mateus capítulo 11, versículo 27? Olha que coisa preciosa, irmãos. 11, vamos ler a partir do verso 25. Mateus 11, a partir do verso 25. Vamos ler com bastante atenção e cuidado, porque Jesus aqui, Ele fez uma exclamação. Ele disse assim, olha, Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Que convicção! Você sabe que teu Pai é o Senhor do céu e da terra? E que nada foge ao seu controle? Agora veja que o que o Pai fez. Porque ocultaste, não revelaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. E ele continua, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então precisamos de revelação. Sem a revelação do Cristo crucificado em nós, nós vamos ficar tão somente no campo das ideias. Eu conheço a palavra, conheço a Bíblia fala que eu tenho que se reunir, que eu tenho que congregar, que eu tenho que estar junto com os irmãos, mas, irmãos, temos que, uma vez ou outra, consultar o nosso coração, se de fato nós estamos vivendo pelo Cristo crucificado, que habita em nós, e viver, como diz Paulo, em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Então, Paulo não vivia por si, vivia Cristo. Ele se alimentava de Cristo, Cristo era a sua vida. Eu fico pensando, quando Jesus contou aquela parábola do semeador,
aqui em Mateus capítulo 13. Ali ele não contou apenas para os seus discípulos, mas também por todos os religiosos, fariseus, saduceus que estavam ali presentes. Jesus contou a parábola do semeador de 4 solos. Aqueles fariseus e saduceus e outros gentios que estavam por ali, acharam a mensagem muito interessante, muito bonita, mas eles não se interessaram em procurar saber. Mas os discípulos, não eram apenas os 12, mas muito mais ali, chamaram o Senhor à parte, e sabe o que eles perguntaram para o Senhor Jesus? Senhor, explica-nos a parábola. Ou em outras palavras, nós entendemos assim, mais ou menos, é muito bonita, mas nós queremos que tu reveles para nós. E sabe o que Jesus disse para eles? Olha aqui em Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra, olha que interessante. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes ensinas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Conhecer os mistérios do reino dos céus. Que reino dos céus que são esses, irmãos? Tudo que está em Cristo, porque foi do agrado do Pai, Colossenses 2,9, que na pessoa de Cristo habitasse nele toda a plenitude da divindade. Então, onde está o Senhor Jesus Cristo, está o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo. Aí ele diz assim: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. A palavra entender aqui está no campo da experiência. Isaías lá, lembra 43, 10? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para que saibais, creiais e entendais. É a gente saber, crer e entender, é o campo das experiências. Ganhamos a experiência, para que eles não entendam, eles vão ouvir, mas não entendam. Eles vão ver com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí ele diz assim, queridos, olha que coisa linda: bem-aventurados, profundamente felizes, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois é verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Depois ele diz assim: atendei, pois, a parábola do semeador. Ou seja, escutem a palavra dele, a palavra do Pai, que é para nós. Irmãos, se o Espírito Santo do Senhor não revelar para nós o genuíno Evangelho da Graça, para nós sermos participantes dele, não tem outra maneira de termos experiência a não ser por revelação. Vocês se lembram que o Senhor Jesus, quando estava aqui na face da terra, ele fez curas, milagres, transformou água em vinho, deu visão aos cegos, ressuscitou mortos. Todos os gentios, publicanos, pecadores, os fariseus, eles não tinham dificuldade em crer nisso. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas creram por causa dos sinais. Mas Jesus não se confiava a eles, precisava de revelação. Então, os discípulos, quando viam também, não só apenas os judeus, fariseus, e o povo, viam, não tinham dificuldade em crer por aquilo que ele fazia, porque eles viam, constatavam um fato, tinha evidência, não precisava de fé. Mas quando Jesus começou a falar que ele ia para Jerusalém, que ele iria morrer, padecer, morrer, sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, eles não compreendiam essa palavra. Para eles, essa palavra ainda era uma palavra encoberta,
O que significa a palavra encoberta? Não era revelada. Quer ver? Abra aqui em Lucas, irmãos, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos ler aqui o versículo 31 até o 34. O Senhor Jesus, ele foi tão paciente com os discípulos, irmãos. Que precioso foi o nosso amado Senhor. Então, ele disse aqui no verso 31, Lucas 18, a partir do versículo 31, ele disse assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Agora, olha o 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos aqui? Que ele ia morrer e ressuscitar, ser escarnecido, cuspido, maltratado, ultrajado, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Evangelho. Agora veja aqui a reação deles, verso 34. Eles, porém estabelece um contraste. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, ou seja, não havia sido revelado, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, o que o Senhor fez aqui, irmãos? Sabe o que ele fez depois que ele ressuscitou dentre os mortos? Aqui em Lucas capítulo 24, mesmo, Lucas 24, versículo 45. Veja aqui, Lucas 24, verso 45. Veja o que o Senhor fez com aqueles discípulos. Então, o que ele fala no 44, que tudo estava escrito a respeito dele, do Evangelho da Graça, era na lei de Moisés, nos provérbios e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus abriu o entendimento deles para eles ganharem uma experiência que Jesus iria morrer e ressuscitar. E que eles então, quando ganhou essa experiência, olha o 48, Jesus disse assim para eles: vós sois testemunhas destas coisas. Que coisa? Que Jesus morreu e ressuscitou, mas que eles ganharam uma experiência de morte e ressurreição junto com o Senhor. E Jesus disse para eles: olha, vocês sabendo isso, têm a revelação disso, vocês precisam da promessa do meu Pai. Então ele diz aqui no 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, por que muitos não pregam o Evangelho? Porque nunca creram no Evangelho. Se cresce no Evangelho, iria pregar Jesus Cristo crucificado. Entende, irmãos? Porque aqueles que pregam o Evangelho sem ter uma experiência, logo, logo eles se cansam. Eu lembro que uma vez o irmão veio falar comigo, que veio para cá uma pessoa para pregar a palavra, que nunca tinha nascido de novo, mas com uma conversa que ele teve com uma pessoa, numa salinha aqui, isso que foi 5 minutos ele nasceu de novo. Irmãos, misericórdia, isso não existe na Bíblia. E começou a pregar novo nascimento. As pessoas que pregam Jesus Cristo crucificado, o Evangelho da Graça, se não têm uma experiência, elas se cansam, elas se frustram, elas preferem deixar. Às vezes prega para agradar a homens, mas sem ter realidade, porque quanto mais nós pregamos o Evangelho, mais vidas serão alcançadas, mais vidas serão edificadas. A igreja precisa
de estar firmada no Evangelho da Graça. Sabe como que Paulo ele coloca? Romanos capítulo 16, versículo 25. Olha que lindo aqui, irmãos, que coisa preciosa. Então, Romanos capítulo 16, versículo 25. Nessa doxologia, essa palavra doxologia significa prece ou um cântico cujo fim é glorificar a Deus. Agora veja o 25, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é, irmãos, que palavra linda, né? Não é que ele vai ser, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. O meu evangelho, Paulo, o que é o seu evangelho? É a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Por isso que o Evangelho precisamos de revelação. Não adianta você saber que Jesus morreu e ressuscitou por você, que você morreu e ressuscitou com Ele, mas se estiver no campo das ideias, você ainda não é um filho de Deus, um renascido, você é um religioso. Por isso que Paulo fala o seguinte, como é que nós sabemos que Paulo tinha essa experiência? Olha o que diz o versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui com o meu evangelho? Segundo o meu Senhor que habita em mim, segundo aquilo que Ele é e fez. E agora, este meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Entende, irmãos? Isto é maravilhoso, mas infelizmente para muitos este evangelho ainda está encoberto, embora muitos saibam. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, vamos ler aqui mais os versículos 3 e 4. Paulo, ele diz assim, aqui, irmãos, ele está escrevendo para irmãos, para a igreja, porque no meio da igreja de Cristo pode ter, talvez, muitas pessoas que serão irmãos, mas que ainda não tiveram a revelação do Evangelho. O Evangelho para eles, embora eles saibam, está encoberto. Paulo diz assim, olha, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E Paulo ele continua dizendo, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Mas ainda ele fala aqui, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Queridos, mais uma vez eu vou aqui bater nessa tecla. Temos tido de fato uma experiência com este Evangelho. Jesus Cristo crucificado é uma realidade em nós. Você passou por essa experiência de morte e ressurreição junto com Cristo? Se não for, meu querido irmão, você está perdido eternamente. E não brinque com este assunto, porque este assunto aqui, irmãos, são de consequências eternas. Muito sério. Agora, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. São pessoas que têm, às vezes, uma afeição pelo Evangelho, mas não se entrega ao Evangelho, não vai buscar ao Pai revelação. Aí, claro que Deus sabe que esses não vão crer. Deus deste século aqui, quem que é? Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento. Mas em que sentido então Satanás vai cegar o entendimento dos incrédulos? Porque, irmãos, Deus sabe aquele que vai crer, aquele que não vai crer. Deus sabe aquele que vai buscar revelação, aquele que não vai buscar revelação, porque o Senhor conhece os seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Segue o seu pastor. Mas aqui o Deus desse século é Satanás. E Satanás, ele não é outra coisa senão servo de Deus. E sabe o que Deus faz quando as pessoas não acolhem este amor da verdade para serem salvos?
Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Temos aqui, irmãos, vamos entender que tipo de gente que Satanás, ele cega por permissão do Pai. Diz assim a palavra. 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O que o povo evangélico estão buscando hoje? Sinais e prodígios, curas e curas. Curas de quê? Se a cura está em Jesus Cristo. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então Satanás cega essas pessoas que não desejam, não acolheram o amor da verdade para serem salvos, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Está vendo, irmãos? Que coisa triste isso aqui. Podemos brincar com o assunto de cristianismo, igual eu disse para vocês aqui. Irmãos, nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, somos do Senhor. Quer morremos ou quer vivamos, somos dele, somos um com ele. Vamos abrir lá, irmãos, em Romanos. Vamos conferir esse texto precioso aqui. Romanos 14, versículos 7 e 8 e 9. Que texto lindo, extraordinário. Que segurança nós temos nesses versículos. A palavra, ela diz assim, olha. Porque nenhum de nós, Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós, você está entendendo aqui, irmãos, o texto? Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Você não se pertence, mesmo que, se alguém não nascer de novo, não foi regenerado, não vai morrer para si. Vai morrer e vai para o inferno. Se é do Senhor, vai morrer e já está na glória. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora, olha o 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então nós não pertencemos mais a nós mesmos. Este evangelho diz respeito ao seu Filho, o evangelho que nos salvou, que nos libertou, que nos deu uma nova vida, mas é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo também. É o mesmo, porque é Cristo. O evangelho diz respeito ao seu Filho, é Cristo. Paulo diz que foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, e quais são as riquezas de Cristo? Irmãos, para o nosso desfrute são tantas, que não tenho tempo hoje para nós verificarmos cada uma delas. Mas, queridos, Cristo, ele é uma figura tão linda de Canaã. Cristo, a palavra fala aqui em Efésios capítulo 3, não sei se você tem desfrutado disso, irmãos, abra lá em Efésios 3, Efésios 3, do 16 ao 19, olha que lindo, irmãos, diz assim a palavra, uma vez que Cristo habita no seu interior, verso 16, Efésios 3, verso 16, para que segundo, olha aqui, a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Claro, a glória dele, a presença dele em nós, é a riqueza da glória. Como que nós não seremos fortalecidos? Com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, em nós. Agora, verso 17, olha que lindo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu não preciso sentir, eu tenho que
crê que Ele habita em mim pela fé. Cristo é a minha vida, porque a Bíblia diz. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Agora, que importância da reunião da igreja, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, sabe por que nós não crescemos e desfrutamos do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Irmãos, nós estamos verdadeiramente alicerçados e arraigados em amor. Irmãos, falta muito para nós alcançarmos isso. Irmãos, nós vamos para a reunião da igreja tão indiferentes, irmãos. Parece que, por que eu vim hoje? Nossa, que coisa hoje, que terrível hoje. E assim que nós nos portamos diante do Rei da Glória, abrimos a sua palavra para estudar a sua palavra, e Ele falando das suas riquezas, nós ficamos tão indiferentes. Isso deveria fervilhar o nosso coração, por amor aos irmãos, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, olha como Cristo é amplo, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis, insondáveis são os seus caminhos, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Está cheio de Deus, onde no nosso interior não há vazão para mais nada, a não ser a glória dele. Vocês se lembram quando Moisés terminou de fazer o tabernáculo? A glória do Senhor encheu o templo, de modo que ninguém podia entrar lá. Ou seja, trazendo para nós, Cristo é a nossa vida. Quando Ele é formado em nós, irmãos, não tem lugar mais para outra coisa, a não ser o próprio Senhor. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso está tão claro aqui, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. O meu falar é Cristo, meu respirar é Cristo, meu ver é Cristo, meu tudo é Cristo, meu pão é Cristo, minha água é Cristo. O que vai sair dos nossos lábios? Cristo, se nós estivermos tomados de toda a plenitude de Deus. Este é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso aqui, irmãos, é só uma gotinha minúscula de quão rico é o nosso amado Senhor. Queridos, deixa eu mostrar para vocês que bênção tão maravilhosa. Abra lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Irmãos, isso é tão lindo, tão maravilhoso. Olha, não sei por que nós somos tão indiferentes com relação ao nosso Senhor, irmãos. Que vergonha que eu tenho de mim mesmo, misericórdia. Diz assim, Êxodo 3, vamos ler aqui o versículo 7 e 8. Presta atenção. Esse eu sou aqui do versículo 6 é o Yahvé, é o Jeová, é o Senhor Jesus, é o eu sou do Novo Testamento. E ele diz assim no versículo 7, está dizendo para Moisés aqui, disse ainda o Senhor para Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Irmãos, ele se importa. A libertação do povo de Israel do Egito é uma figura da nossa libertação em Cristo, é a mesma coisa, Deus não muda. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Agora, presta atenção aqui no versículo 8. Por isso desci, ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Mas não para aí, irmão. Ele não veio só tirar você do inferno e colocar você na glória, não. Ele diz assim, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, do Egito, do mundo, daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, para a gente desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, muitos não têm desfrutado de quem é o Senhor, das suas delícias. Se você pegar todos os frutos que tem ali em Canaã, você vai ficar impressionado.
Essa história aqui da libertação do Egito foi tão lindamente prefigurada em Pedro, quando André, era irmão de Pedro, encontrou Pedro e disse o seguinte: achamos aquele de quem os profetas falaram, Jesus. E aí Pedro se colocou diante do Senhor e Jesus disse para ele: tu és Cefas, mas tu serás chamado Pedro. Entende, irmãos? Tu és um João ninguém, tu és uma pedra morta, mas você, Pedro, depois do meu trabalho na sua vida, você será chamado Pedro, uma pedra viva, que ele disse na sua primeira carta, uma viva esperança, entendeu? Ele foi lapidado, tanto é que Pedro, se você ler Apocalipse capítulo 4, ele tem a mesma figura do Senhor Jesus, como aquela pedra de jaspe, muito linda, irmãos. Então, a gente precisa, irmãos, de fato, de aprender a desfrutar de Cristo. Cristo, Ele não é a nossa videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Aquela uva que foi esmagada, para quê? Para a gente beber aquele bom vinho. E o bom vinho alegra os homens, alegra o coração do Pai e alegra o coração dos homens. Jesus Cristo é aquela figueira, aquele figo que expressa uma doçura. Irmãos, nós temos que desfrutar de Cristo. É maravilhoso desfrutar de Cristo. Muitos querem Ele: ah, Senhor, abençoa aí. Meu Deus do céu, você já tem o Senhor, você já tem tudo, nada vai faltar, Ele sempre vai acrescentar, mas nós nos envolvemos com as nossas coisas e Ele fica sempre em segundo plano. Como que nós vamos ter uma vida abençoada, irmãos? De forma nenhuma. Então que o Senhor se revele cada dia mais a nós e que nós cada dia mais tenhamos uma experiência mais profunda com este Evangelho da Graça. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este Evangelho tão maravilhoso que diz respeito ao Seu Filho. Cristo é tudo o que nós precisamos, ó Pai. Agora essa vida é uma vida abundante, é uma vida que nos enche de alegria por tudo aquilo que Ele é e fez. Obrigado porque nós sabemos que nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor nos amou e quis nos dar a nova vida, a vida de Cristo, e que essa vida cresça, que nós diminuamos. Em nome de Cristo nós oramos.